Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. É muito bom tê-lo aqui novamente para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus. Nós estamos estudando a lição de número 9, 31 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que se arrisca. Meus nobres, gostaria de lhes falar, a você que chegou agora no nosso canal, que está clicando neste vídeo, nós estamos postando os tópicos separadamente da Escola Bíblica Dominical. Nós postamos separadamente o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico. E eu já postei o primeiro tópico e este aqui é o segundo tópico. Bom, nós estamos fazendo assim para aquelas pessoas que não têm tempo de assistir a aula completa, não tem tempo de assistir 40 minutos, então assiste 10, 20 minutos no máximo por causa da aula, né? Separadamente. E depois nós postamos a aula completa. Existem também aquelas pessoas que gostam de assistir a aula completa e assim também nós faremos, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje o segundo tópico, que nos diz Estevão e a igreja que defende a sua fé. Muito prazer, meus queridos, eu sou o irmão Wilson e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Também gostaria de pedir que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz Deus na história do seu povo. Então Estevão é conhecido como o primeiro defensor da igreja e o primeiro mártir. Bom, Estevão ele é identificado como o primeiro mártir da igreja. Aí talvez você esteja se perguntando o mesmo que um dia eu me perguntei, mas irmão Wilson, quem morreu primeiro dos apóstolos não foi Tiago, ao fio da espada? Bom, Tiago foi um dos primeiros apóstolos a morrer, mas o primeiro mártir da igreja primitiva, da igreja, desde que a igreja, foi Estevão. Então, Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. E Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu e de Salomé, foi o primeiro mártir dos apóstolos. Entendeu agora, meus irmãos? No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o discurso de Estevão completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal da história. Qual é o propósito principal da história que Estevão apresenta ali? É provar que Jesus, ele é o Cristo, o Messias prometido. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como de Abraão, Moisés, José, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou sendo rejeitado. Bom, quando você vai ler o capítulo número 7, quando Estevão ali é interrogado pelo Sinédrio, você vai ver que Estevão ele faz um discurso gigantesco, começando desde a promessa que Deus fez a Abraão, se estendendo para Jacó, chegando a José e até a Moisés. Então ele faz questão de apresentar que todos esses patriarcas, que são chamados de patriarcas, né, e foram os patriarcas de Israel, ele faz questão de mostrar que o foco ou o objetivo deles era conhecer o Messias, era ver o Messias prometido, que foi Jesus Cristo. E eles tinham como o objetivo principal, que era apresentar o Cristo. Porém, nós vamos ver em João capítulo número 1 e versículo número 11, que João ele está dizendo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí ele continua dizendo, e veio para o que era seu. O que era que João estava falando? Estava dizendo que Jesus, ele veio para o seu povo, que era o povo de Israel, o povo judeu. Ele estava dizendo que Jesus, ele era o Messias prometido e foi enviado para o seu povo, para o povo de Israel. Aí ele continua dizendo, mas os seus não o receberam. Então, João está dizendo que o povo de Israel não recebeu a Jesus como Cristo. E ele faz questão, escrevendo ao seu evangelho, a apresentar Jesus como Cristo, mas ele veio para o que era seu. E o seu povo não o recebeu. Então ele conclui o versículo número 11 dizendo, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo e da sua graça maravilhosa. Meus irmãos,
perdoe-me lhe decepcionar neste exato momento, mas nós não tínhamos direito à salvação. Por quê? Porque o Messias ele foi prometido ao povo de Israel. O Messias ele foi profetizado pelos profetas e ele viria para o seu povo. Só que o povo o rejeitou. Por quê? Porque eles não esperavam o Messias como Cristo, como Jesus. Eles esperavam que o Messias ou Cristo viria, mas que ele viria montado em um cavalo branco, aparelhado para a guerra, um homem guerreiro, um homem com postura de rei, um homem com titularidade real, porque ele viria da genealogia, da raiz genealógica de Davi. Mas quando Jesus ele veio, nasceu em uma manjedoura, veio de uma família pobre, de uma pequena cidade, Nazaré. Você vai ver que quando Filipe chega até Natanael e fala para Natanael que tinha encontrado o Messias, o Cristo prometido pelos profetas ao povo de Israel, aí Natanael foi e disse: e de onde é ele? Então Filipe diz: é de Nazaré. E Natanael vai e diz: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que não viria alguma coisa de boa de Nazaré? Porque ele falou dessa forma. Porque Nazaré era uma cidade pequenininha, uma cidade totalmente rejeitada, uma cidade com uma população pequena, pobre, uma cidade que tinha um povo que tinha uma língua como se fosse a nossa língua nordestina, uma língua caipira, vamos assim dizer. E era uma cidade que tinha um pouco de junção, assim como toda a Cafarnaum tinha um pouco de junção com o povo gentil. E durante a história, nenhum profeta tinha surgido daquela cidade. Então Natanael vai perguntar e diz: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Então, meus queridos, você vai ver que quando João ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, é porque o povo de Israel esperava que Jesus viesse libertá-los da opressão de Roma, que era o governo mundial daquela época que oprimiu o povo de Israel. Só que quando o Messias veio, ele veio pobre. E ao invés de libertar o povo da opressão de Roma, ele veio libertar o povo da sua cegueira espiritual, da sua cegueira religiosa, da sua cegueira política, da qual o povo ali vivia cego e erroneamente, presos em seus delitos, em seus pecados, presos em suas religiosidades. E enquanto o povo pensava que Jesus iria levantar um grupo de pessoas para matar os romanos, aí Jesus disse: se os romanos lhe obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Aí Jesus disse: se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Jesus disse: eu vim trazer paz. Entendeu, meus irmãos? O porquê que o povo não receberam? Porque muitas das vezes nem tudo é da forma que a gente pensa e imagina. Nem tudo acontece da forma que a gente quer, mas sim da forma que Deus quer. E tenha certeza de uma coisa, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, meus amados irmãos, a defesa de Estevão nos traz um ensinamento poderosíssimo, que é a defesa da fé cristã. Toda a explicação de Estevão ali, desde Abraão até chegar a Moisés, foi defender a fé cristã, o chamado discurso apologético. É uma matéria, um ensinamento que nós aprendemos na teologia. Então deve sempre ter um objetivo central, que é apontar a Jesus Cristo. Mas é a defesa da fé cristã, apresentando e apontando para Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que defendem homens e essas pessoas elas vão quebrar a cara. Existem pessoas que defendem a sua fé, mas atribuem essa fé aos seus líderes. Essas pessoas elas vão quebrar a cara, porque toda defesa da fé ela tem que apontar para Jesus Cristo, que é a pessoa central da igreja, que é o objetivo central da igreja, que é o objetivo de mostrar, apresentar, ensinar e conduzir as almas ao encontro dessa pessoa que é o ponto central da igreja, Jesus Cristo. Meus amados, o segundo subtópico do segundo tópico, nós falamos sobre o coração endurecido. Olha só que interessante, no primeiro tópico nós falamos sobre 4 subtópicos, e o segundo tópico ele tem apenas dois subtópicos. Bom, concluindo a sua defesa de fé, Estevão disse, em Atos capítulo 7, versículo de número 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo assim, vós sois como os vossos pais. Sabe por que aqui Estevão apresentou e falou para os discursandos que estavam ali no Sinédrio? Porque foram os seus pais, o próprio Jesus disse
que os seus pais, ou seja, os primórdios lá, os seus antepassados, apedrejaram e mataram os profetas. Então, quando Estevão está apresentando eles como homens de dura cerviz e dizendo que eles são como os seus pais, é porque eles não receberam a Jesus. Os reis daquela época, os líderes daquela época, prenderam os profetas, assim como foi com Jeremias, zombaram, escantearam e até mataram. Assim como aconteceu também os escanteamentos, a rejeição e a perseguição com Isaías. Da mesma forma, meu irmão, Estevão estava dizendo, vocês agiram como seus pais agiram para com Jesus, que é o Cristo, o Messias prometido, e vocês não o receberam. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficiente e convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Chegamos a um ponto importantíssimo aqui. Observe que todo o discurso que Estevão fez, pegando desde Abraão até chegar a Moisés, ele apresentou com clareza, deixando bem claro para aqueles que ali estavam ouvindo que Jesus ele era o Cristo, que Jesus ele era o Messias prometido. E aqui, meus irmãos, o escritor ele diz, não adianta convencer quem não quer ser convencido. Quando Jesus ele enviou os seus 12 discípulos, agora me falha a memória se foi 12 ou se foi 70, e enviou de 2 em 2, Jesus ele disse, olha, na casa que vocês chegarem, da quais eles lhe receberem bem, vocês repousem naquela casa. Mas a casa que não lhe receber bem, bata até o pó de vossos pés e saia daquela casa. Por quê, irmãos? Porque não adianta querer convencer quem não quer ser convencido. É jogar pérolas aos porcos. É estender a mão para quem está em um precipício, num abismo, e essa pessoa simplesmente recuar a mão e não tentar segurar na sua mão para que você erga e lhe tire desse abismo. Ela gosta de ali estar. Então, meus irmãos, existem pessoas que não adianta você ficar batendo cabeça, não adianta você ficar apresentando, por mais que sejam provas convincentes. Essas pessoas simplesmente você tem que deixar elas morrerem pelos seus próprios egos, morrerem pelas suas próprias ignorâncias, viverem simplesmente no seu próprio ato de menosprezo, de desprezo, mesmo enxergando a verdade. Por exemplo, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de grande clareza. As pessoas têm acesso hoje às informações muito rápido, pelos celulares, pelas televisões, até os relógios de hoje têm acesso à internet, você pode acompanhar um noticiário. E as pessoas estão cientes, vendo as coisas, mas elas preferem viver no seu próprio erro, no seu próprio engano. Por quê? Porque o pecado lhe satisfaz mais, porque o prazer, o desejo da carne lhe é mais satisfatório. Perdoe-me lhe decepcionar neste exato momento com o que eu vou lhe falar agora. Nem todos que você quer salvar serão salvos. Infelizmente, algumas pessoas vão morrer na sua própria ignorância. Esta é uma realidade e uma verdade que nós devemos aceitá-la. Por mais difícil que seja, por mais dura que seja, não adianta convencer quem não quer ser convencido. Devemos ajudar sim quem quer ser convencido. Deus, ele não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Então, irmãos, é isso. Deus ele não força ninguém a crer, mas ele não deixa o ser humano morrer sem a verdade. Ele não deixa. Passamos por um caso recente de um jovem rapaz que infelizmente não quis receber a verdade, mas muitas e muitas vezes foi evangelizado, não só por mim, por minha esposa, mas por muitas pessoas. E essa pessoa de dura cerviz, de coração incircunciso, esta pessoa ela não quis ouvir a verdade, ela não quis aceitar a verdade. Eu acredito e creio que se ela tivesse aceitado a verdade, ainda hoje ela estaria conosco, caminhando bem na presença de Deus. Mas infelizmente, irmãos, ela fechou o coração para a verdade. Assim como o escritor da lição aqui ele fala que Deus, o Espírito Santo, não tem espaço em corações endurecidos.
Nós não devemos nos isentar de pregar a verdade. Mas a verdade é que, se essa pessoa ela não recebe a verdade, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Um ditado popular nosso aqui nordestino. Não adianta, irmãos, ficar jogando pérolas aos porcos. Meus queridos e amados irmãos, chegamos à conclusão de mais uma aula do segundo tópico. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado dos nossos ensinamentos que aqui estamos passando dentro das lições da CPAD, do terceiro trimestre das escolas bíblicas dominical, onde nós estamos falando sobre a igreja em Jerusalém. A sinopse ela fala assim: Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Mesmo diante da perseguição, não tema, defenda o evangelho com força e coragem, porque no final disto tudo, ser fiel até a morte, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo.